Olá! No dia 13 de outubro, Irmã Dulce, conhecida como o Anjo Bom da Bahia, foi canonizada e se tornou Santa Dulce dos Pobres. Nosso convidado é o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, que é médico e conheceu Irmã Dulce na juventude, recém-formado, quando foi trabalhar no hospital que ela comandava em Salvador. Seja bem-vindo, senador. Obrigada pela presença. Eu que agradeço. Senador, antes da gente falar sobre a importância da canonização da Irmã Dulce para o Brasil, para a Bahia, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da importância para o senhor. Como é que é o senhor ver a sua amiga, pessoa de quem o senhor gostava tanto, ser considerada uma santa oficialmente pela Igreja Católica no Vaticano? Olha, ela acolhia lá os médicos estagiários e também os médicos colaboradores. Eu passei a ser médico colaborador por um chamado de um outro colega meu, chamado Tassiano Campos, que talvez tenha sido uma das figuras mais importantes para a Irmã Dulce. Tanto que ele entrou jovem, eu saí depois de 11 anos, ele continuou até morrer, servindo a Irmã Dulce. E ela conquistava a gente, chamava para trabalhar e parece que nos doutrinava com aquele olhar firme dela, assim, era diferente o olhar dela, né? O brilho dos olhos, assim, parece que hipnotizava, dominava, colocava para trabalhar e aí terminava que a gente encarnava aquele sentimento dela de atender as pessoas, de estender a mão às pessoas, pessoas muito pobres, com desnutrição evidente naqueles anos 70, 80, onde a maioria dos pacientes que chegavam lá no Hospital Santo Antônio eram pacientes vítimas da desnutrição, da fome, que não tem mais hoje. Tem, mas não era igual àquele tempo, né? Então, as doenças ortopédicas mesmo, eram doenças todas relacionadas com a fome. Só para explicar que o senhor é médico ortopedista. Ortopedista, né, tuberculose óssea, tuberculose ósseo-articular, osteomielítica, infecção do osso por subnutrição de crianças muito jovens, com 8, 10, 12, 14 anos, que não tinham boa alimentação, fraturas espontâneas. Então, pacientes, todas essas doenças relacionadas com a falta de alimentação correta, de assistência médica. Ela acolhia aquelas pacientes todas, colocava no hospital, colocava numa maca, colocava em cima de uma cama, cedia até às vezes no leito, para poder não deixar, primeiro, morrer à míngua, né, sem assistência, como indigente, e também alimentar aquelas pessoas. E ela fez um grande milagre. O grande milagre da Irmã Dulce, na minha opinião, ela ter começado a atender pessoas no fundo de uma casa, transformar um galinheiro numa área de atendimento aos pobres, depois evoluir, vai de casa ali na Ilha do Rato, lá na Bahia, o centro operário, para fazer o hospital, para transformar no hospital, primeiro numa casa de acolhimento, e depois disso levar essas obras sociais até o fim, né? Hoje é o maior hospital talvez da Bahia, hospital filantrópico, né? Com 4.500.000 atendimentos por ano. Então, a força dela era muito grande, né? Mas não é só um hospital, né, senador? Tem toda uma estrutura aí, tem né? as obras São mais sociais de 21 e tem uma escola entidades. no município de Simões Filho, que é chamado Educandário Santo Antônio, onde se educa 800 crianças das obras sociais de Irmã Dulce. Então, ela olhou para o lado da atenção à saúde, da eliminação das doenças relacionadas com a fome, também com a educação. Então, foram anos e anos que ela trabalhou para avançar. Teve vários colaboradores, alguns anônimos, que não gostavam nem de se apresentar como tal. Esse médico meu, Tassiano Campos, que ficou lá até o fim da vida, se dedicou exclusivamente a ela, e era o médico dela, né, porque ela tinha um problema de bronquiectasia pulmonar, e ele dava assistência junto com o doutor Almério Machado, que era um pneumologista, mas essas pessoas ajudaram muito. Só que ela tinha aquela maneira de ser, de buscar a solução sem buscar a notoriedade, ou querer aparecer ou mostrar o que ela fazia. E ela passava muito isso para a gente. Quem convivia com ela, que via aquela pessoa 1,50 m, 40 e poucos quilos, franzina, e olhar para os olhos dela, a gente ficava ofuscado pela força espiritual, pela alma que ela tinha, assim, de olhar para a gente e dizer, olha, tudo é possível na minha cabeça, porque eu quero ajudar quem precisa. Que era um voto assim mesmo de querer realizar uma grande obra. No Novo Testamento, no livro de Tiago, tem uma frase que eu gosto muito,
que é a frase que eu dedico a ela. A fé sem a obra é morta. Como ela fez a obra social maior da Bahia, a fé dela fez viva muitas pessoas, milhares de pessoas passaram por lá e deixou essa lembrança. Mas eu queria dizer uma coisa a você. Ela, lá pelos estagiários, pelas pessoas que trabalhavam com ela, e às vezes as pessoas, os pacientes, chamavam de santa, santinha. Eu observei uma vez que ela não gostava de ser chamada de santa, não. Ela recusava e dizia que toda a obra dela era feita pela força de Deus. Ela se dirigia a Deus. Ou seja, ela é uma pessoa que tinha essa fé espiritual em Deus, de trazer, de invocar Deus para que Deus desse a ela força para que ela pudesse cuidar das pessoas. Era muito emocionante, né? Porque você via um ser especial. Você não encontrava outras pessoas, eu nunca encontrei na minha vida uma outra pessoa na Bahia e na minha convivência que tivesse essa força espiritual, essa energia positiva dela, de achar que tudo era possível com a fé e com o trabalho dela, e ela conseguia envolver toda a equipe nesse trabalho em benefício das pessoas que trabalhavam ali no Hospital Santo Antônio, tanto eu como vários colegas. Depois ela chegou um momento que ela percebeu lá nos anos 90, 89, 90. Aliás, 89 tem um fato interessante, que ninguém nunca viu. Eu apoiei, em 89, a candidatura à presidente da República do Afif Domingos. E o Afif Domingos, antes de ser candidato, deu às obras sociais uma vaca mecânica para produzir leite de soja. E mandou lá para as obras sociais. É bom explicar que vários políticos iam, né? Iam lá, vários dias. Irmã Dulce, pedir a bênção, exato, né? O Sarney ajudou, o João Figueiredo, Antônio Carlos Magalhães. Vários deputados ajudavam. E aí o Afif deu a vaca mecânica a ela. E ela ficou assim com dificuldade de botar para funcionar, porque não tinha quem colocasse. E com muita dificuldade ela falou com o Afif mandou a equipe lá montar a vaca para que a vaca pudesse receber na soja e produzir o leite da soja. E ele fez isso no ano de 1989. E a Afif foi lá, eu tenho uma foto dele comigo, visitando lá, ele pegando na mão da irmã Dulce, e ela gostou muito dele, ele teve uma empatia grande pelo Afif Domingos. Resultado, vem as eleições, ela resolveu votar no Afif Domingos. E saiu lá onde ela ficava, do leito dela, para ir votar, numa urna. Só que isso foi perto dela morrer já, né, senadora? Morreu em ela já estava 89. bem doente. Ela morreu em 92. Só que a urna ficava no primeiro andar. Não dava para subir as escadas. Sabe o que aconteceu? A força dela, o respeito dela, a moral dela é tão grande que trouxeram a urna para baixo para ela votar embaixo. Desceram com a urna para votar embaixo. Tem uma história que a gente estava conversando antes, que era a história dos bilhetes dela, né? Que ela mandava bilhetes, mandava bilhete para a rodoviária, mandava bilhete para o hospital. Como é que era isso? Eu era professor da Universidade Federal da Bahia, no Hospital das Clínicas, trabalhava para alguns hospitais que tinham convênio com o INAMPS, e tinha uma moça, me passou o nome dela agora, eu tive recentemente com ela agora lá no santuário. Essa moça era que levava os pacientes que não podiam ser operados no hospital dela para operar em outros hospitais. E mandava um bilhete para atender. Peço que atenda. É a ordem, né? Para atender, internava, operava, atendia e ia tocando a vida. Ela tinha um poder muito grande sobre toda a classe profissional da Bahia. Por exemplo, um dos grandes que ajudaram a irmã Dulce, o maior empresário da Bahia, era do conselho dela, Norberto Odebrecht, um dos homens que mais ajudou. Ângelo Calmon de Sá, presidente do Banco Econômico, ajudou e ajuda até hoje. Ele estava lá com Maria Rita, foi ao encontro Maria Rita, do Papa. a irmã dela. Maria Rita é a sobrinha que toma conta lá das obras sociais. Porque quando ela chegou nesse ano aí, 1888, 89, 90, que ela viu que faltava força, ela começou a pensar em quem que ela ia entregar o comando das obras sociais. Eu acho que na época ela pensou em Madre Teresa de Calcutá, talvez a diocese, não deu certo, e aí ela chamou a Maria Rita, que é sobrinha dela. E tem o nome de batismo dela, né? Exatamente, morava no Rio de Janeiro, é formada em jornalismo e comunicação, morava no Rio. Aí veio Maria Rita para tomar o lugar dela e hoje faz isso de forma brilhante, com a educação muito grande. Interessante que tem um médico, o doutor Ayrton Jacobina,
ele foi interno lá, ele mandou uma mensagem aí para um amigo meu, ele mandou agora, que conta um fato interessante. O Ayrton conta que era o interno dela, e a Maria Rita, no Rio de Janeiro, estava se formando em comunicação. E ela queria ir para a formatura de Maria Rita, mas tinha medo de avião. Aí, resultado, ela saiu de Salvador, num carro da época, que é um dos carros melhores, chamado Caravan, com o motorista, que era um policial aposentado, chamado Cabeça, e esse médico Ayrton foi com ela, botando oxigênio para ela respirar durante a viagem, para que ela fosse para a formatura de Maria Rita, e ela foi, saiu de Salvador até o Rio de Janeiro de carro para essa formatura. E mais, sabendo-se da presença dela no Rio de Janeiro, ela foi pela primeira vez na vida dela num programa de televisão que foi do Flávio Cavalcante, na época que ela foi visitar a Maria Rita, pois ela não queria ir, terminou indo nesse programa de Flávio Cavalcante, que era, na época, 40 anos atrás, era talvez o programa mais assim visto pelas televisões do Brasil. Então, o Ayrton que me lembrou isso aí, mandou uma mensagem para mim e acompanhou ela, conviveu com ela, como muitos médicos que foram internos, conviveram com ela, e mandou-se, talvez, eu devo dizer, que eu vi lá duas pessoas, os miraculados, né, que foram abençoados pelo milagre dela. O senhor conheceu-os recentemente, né? Conheci recentemente, mas eu quero dizer que o grande milagre dela foi o milagre dela acreditar que a fé trabalhada pode fazer uma obra social que salvou milhares de vidas e salva milhares de vidas até hoje, e ela invocou isso em nome de Deus, ou seja, a sua fé, a sua maneira de agir, aquilo de querer salvar as pessoas, de estender a mão a quem precisa, porque poucas pessoas fazem isso, sobretudo quando tem, às vezes, até o poder de fazer e não fazem, porque não tem o sentimento de sentir a dor do outro, de não ter acesso a um bem, a um serviço como a saúde, como uma alimentação correta, como a educação. Então, isso aí talvez tenha sido o grande milagre. Senador, muito obrigada pela entrevista. Eu me emociono sempre, né, quando eu falo essas coisas, porque o mundo precisa de gente assim, né? De gente que, podendo ajudar, não se omita para ajudar. Muito obrigada pela entrevista, senador. A gente conversou com o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, sobre a Santa Dulce dos Pobres. Se você quiser rever este programa, assistir a outros da TV Senado, vai no nosso site, senado.leg.br/tv, ou ao canal da TV Senado no YouTube. E se você quiser fazer uma crítica ou sugestão, liga para a gente. O telefone é 0800 61 2211, a ligação é gratuita. Obrigada pela atenção e até a próxima.